das agências reguladoras. Eu não entendo, eu quero entender e compartilho minhas dúvidas e aquelas conclusões ou aqueles conhecimentos que minimamente eu falei, não, isso aí está legal. Eu acho que é um assunto importante e que a maioria de nós não entende, não sabe. Na internet você tem zilhões de informações, mas tudo assim fragmentada, né? E eu vou começar falando o quê? Você tem aí, eu tenho aqui contas, né, gente? Contas e mais contas, né? Contas e mais contas. A conta da Enel aqui de Arraial do Cabo, né? É a ampla, então conta de luz, conta de água, conta de celular, e vai. E a gente só escuta o seguinte, né? Teve aumento de ônibus, teve aumento de luz, e aí eu trouxe para vocês aqui, estou começando, né? A ANEEL aprova reajuste médio de 3,28% nas tarifas da ANEEL Rio. Essa notícia é de 14 de março deste ano, 2023. Eu fiquei assim, da onde eu vi essa notícia? Da página Consumidores Residenciais terão aumento de 6,18%. Olha, gente, o título é, né? Para que agência reguladora? Tá? Fica com isso na cabeça. Para que? Regula o quê? Para quem? Não é? Eu vou ler a notícia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou nesta terça-feira, dia 14, o reajuste médio de 3,28% das tarifas da Enel Distribuição Rio. A alta do custo de energia elétrica vale a partir de 15 de março para cerca de 3 milhões de unidades consumidoras do estado do Rio de Janeiro. Realmente, gente, quando eu peguei a conta de luz aqui, misericórdia, olha, mais de R$ 400. Eu falei assim, gente, cadê? Eu não usei ar-condicionado, assim, ferro de passar. Falei, caraca. Segundo a ANEEL, o reajuste da Enel Rio será de menos 4,91% para consumidores de alta tensão e 6,18% para consumidores de baixa tensão. E aí vem o subtítulo da notícia: participação do Conselho de Consumidores foi fundamental para a baixa dos índices de reajuste. Guarda a palavra reajuste, guarda a frasezinha participação de consumidores, tá? Aí eu pergunto a você, que eu não sabia, eu não conhecia. Perguntei ao meu marido, você conhecia? Não conhecia. Você conhecia o Conselho de Consumidores da Enel? Você está inscrita? Que tem um canal. Ó, teve audiência pública. Você está inscrita? Alguém na televisão, que a TV é o nosso meio, né, nos orientou? Ou então veio escrito aqui na Enel, estou com a continha aqui, participe das decisões, se inscreva no Conselho de Consumidores. Tá? Não tá. Então, o que não é informado, né? Como é que você vai adivinhar? Bola de cristal? Não tem. E aí, né? Às vezes a gente tem que ficar futucando. Eu sou uma futucadora, entendeu, Veriana? Sou uma futucadora para poder entender o negócio. Essa notícia é bastante importante, por isso que eu tenho que ler, para você poder, né, ter uma introdução do que é agência, aquela coisa toda. Durante a audiência pública realizada pela ANEEL em Niterói, em 25 de janeiro, Fabiano Silveira, presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Rio,
fez uma apresentação elaborada pela assessoria técnica, defendendo um reajuste abaixo dos 2 dígitos. Os índices previstos até aquele momento eram de 15,82% para os consumidores, cerca de 16% para os de baixa tensão e 4,44% para os de alta tensão. Da onde vem esse reajuste, Sônia? Vai anotando aí. Isso tudo depois eu vou te botar lá na descrição, né? Vai ficar lá para você ler com calma, rever, aquela coisa toda, entendeu? Durante a reunião de diretoria nesta terça-feira, Ezaquiel Siqueira, vice-presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Rio, defendeu em sustentação oral que o consumidor não está mais aguentando pagar as despesas da conta de energia. Porque para você pagar a conta, você tem que ter um salário, né? E aí eu nem vou entrar nessa questão aqui, gente, porque eu nem vou dar conta hoje de tudo, tá? Aí eu falei assim, gente, tem esse conselho aqui de consumidores, mas a agência reguladora já não é para regular, fazer essa mediação? Como é isso? Eu estou fazendo uma pergunta para mim, que também é a pergunta que você deve se fazer, né? Ó, quem poderá nos socorrer? Cadê Chapolin? Não é? Então, vai pegando essas coisas. O reajuste da Enel Rio foi feito a partir de um processo chamado revisão tarifária periódica, realizada em média a cada 5 anos. Então, esse é contrato, tá? Que a gente vai ver. A agência reguladora é ela que faz essa mediação entre as concessionárias e o consumidor. Mas cadê o Estado aí? Eu só estou fazendo essa introdução, tá? A alta de 3,28 na conta de luz foi influenciada principalmente pelos encargos setoriais, subsídios do setor de energia e pelas perdas não técnicas. Pronto, ferrou. Porque aí eu falei assim, gente, o que é isso, subsídio do setor de energia? Tá vendo? São coisas que a gente não entende, né? A gente não está ali nos bastidores. Eu mesmo, como socióloga, eu não tenho acesso, né, às empresas e tudo. Então, fica difícil, ainda mais para o consumidor comum, né, trabalhador, enfim. E aí, o que é Conselho de Consumidores da Enel? Né? Ela atua de forma consultiva e voluntária desde 2000. Foi um dos primeiros conselhos de consumidores de energia criado no país. Tem como objetivo verificar se os serviços prestados ao consumidor estão adequados ao contrato de concessão, fiscalizando e propondo sugestões para melhorias, tanto em relação ao fornecimento de energia, quanto às tarifas cobradas pela distribuidora. O contrato, fiscalização, tudo isso é da agência reguladora. E aí, então, tem a agência reguladora, tem o Conselho de Consumidores, e mesmo assim a conta vem alta. Como é que é isso, gente? É muito complicado, não é? É muito complicado. Muito. Mas então, vamos por parte, como diz o esquartejador, né? Eu vou colocar também na descrição um trabalho que eu fiz enquanto estava dando aula sobre a precarização do trabalho e a questão da regulação. Gente, viver em sociedade é viver sobre regras e normas. Tem muita gente aí que está falando assim que não tem que ter regra, não tem que ter norma. Eu realmente eu já estou em conflito de gerações, né? Porque eu cresci com regras, com normas, então eu só entendo viver em sociedade assim. Porque senão você faz o que você quer, cada um por si, Deus por todos, enfim, né?
Então, eu acho que essa aula já é uma introdução, se você quiser ver primeiro essa aula, para depois ver ou rever, enfim, esse vídeo, eu acho que vai ser legal. Eu fiz em duas partes, regulação, partes 1 e 2. Está bem bonitinha, está bem legal para a gente entender essa questão da regulação. E foram 3 questões que me motivaram, tá? Que eu chamo de questões disparadoras. Sabe, aquele gatilho, né, que faz você pensar. Eu estava vendo o Estúdio I, e aí o jornalista André Trigueiro, ele falou o seguinte: historicamente o PT não gosta das agências reguladoras. Aí eu falei, opa, a gente está num novo governo, eu, Euzinha, com tantas outras pessoas aí, profissionais jornalistas, cientistas políticos, outros sociólogos, enfim, a sociedade civil em geral, parte dela, né? Lutamos para que esse desgoverno acabasse, né? E então, falei assim, infelizmente, eu sempre digo que não existe não existe governo perfeito, não existe governo sem erro. Essa questão da pessoa ser apaixonada, entendeu? Que o fulano vai salvar, não, salvar só está lá no invisível, sabe? O ser humano aqui, ele é falho. E ainda mais quando você fala de governo. Na nossa casa, quando a gente está, né? Se você pegar todos os setores da sua casa, a gente não consegue ser 100%. E ainda mais se tratando de governo. São muitos setores. A Sônia, então, o que é boa governança, que eu sempre falo, né? Na minha avaliação sociológica, a boa governança é quando ela está equilibrada, social e econômico. Você não vai ter 100%, você não vai ter isso aqui, ó, entendeu? O que você vai observar é o que ele teve de menos erro, mas erro vai ter, entendeu? Erros vão sempre ter. Mas nós estamos numa situação tão de terra devastada, né? Eu me lembro muito bem, um pouquinho antes de começar o governo em janeiro, a gente encontrou o governo provisório, né? Nós encontramos uma situação de terra devastada, então temos que reestruturar tudo. Então, assim, é quase que você não pode errar. Complicado, não é? É muito complicado. Mas, enfim. Então, eu fiquei preocupada. Falei, eu não sou petista. Eu não entendo de PT, de nada, tá? Então, eu procuro ver governança, o que errou, o que acertou, né? Dentro dos meus critérios pessoais também, como cidadã. Por que você não apoiou Bolsonaro e você apoia Lula? Né? Ou como Ciro Gomes, também, ou Simone Tebet. Enfim, tem algumas pessoas assim que você, poxa, esse aqui dá para você dar Quais são os critérios, né, para você dar um voto de confiança, né? O primeiro critério para mim é o social. O primeiro critério para mim é constitucional, né? Aquela equipe, aquele governante, aquele político, aquele líder político e a sua equipe que no seu discurso, que a gente está lidando com discurso, no seu discurso ele reconhece e ele garante a representatividade de todos os setores da sociedade, não é? De todos os setores. Então, ali, a diversidade, ela orienta esse pensamento, entendeu? Então, quando você encontra um líder que desconsidera a história, desconsidera a diversidade étnica, sexual e de gênero, religiosa, aí a luz é mais do que vermelha, não é? É mais do que vermelha. Então, é por aí, tá? Para você ter uma ideia. Então, eu falei assim, poxa, a agência reguladora
eu não posso não conhecer a agência reguladora, mas eu sei que é regular, regular normatiza, e ele explicou direitinho que a agência reguladora, as agências, né, elas foram criadas para ter autonomia, elas têm o quadro técnico, ou seja, aquelas pessoas que fazem parte das agências, né, são pessoas ali formadas dentro daqueles setores para poder realmente analisar as coisas com segurança. Não é um político apenas, você passou, você conseguiu o cargo de político, você agora é deputado, vou te botar lá, por exemplo, no Ministério da Saúde. Você é general, vou te botar lá no Ministério da Saúde. Ué, o que ele entende de Ministério da Saúde, de médico? Entendeu o que quer dizer? Então, as agências reguladoras, elas foram desenhadas, muito bem desenhadas. Eu vou te falar já já, tá? Deixa eu... Aqui, ó. As agências reguladoras que eu estou falando é a ANEEL, que eu dei o exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo e Gás, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Anvisa, que, nossa, como a gente escuta falar da Anvisa, não é? Há pouco tempo também, eu até acho que cito aqui nos exemplos, que a Anvisa proibiu alguns produtos de alisamento, não é? Para cabelo. Por quê? O que isso, né? O que isso tem a ver? Então, é uma agência que ela vai regular preço de remédio, vai ver se está a validade, se aquele produto faz bem ou faz mal, não é? Por exemplo, produtos de emagrecimento, euzinha aqui mais ou menos por dentro, né? Dessa coisa de emagrecer. Então, já teve remédios proibidos para emagrecimento e tantos outros, né? Por exemplo, a parte da agricultura, os agrotóxicos e por aí vai. Tem que ser pessoas profissionais que realmente conheçam, né? Eu não. Como é que eu vou participar de uma agência dessa se eu não sou especialista, por exemplo, em agricultura? Entendeu? Outra, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que são os planos de saúde. Quantas vezes as pessoas assim, meu Deus do céu, eu vou ter que cortar aqui, sair desse plano, porque eu não estou aguentando pagar, que é caríssimo, não é verdade? Ué, é caríssimo, e cadê a Agência Nacional de Saúde Suplementar para ver isso, né? A ANA, Agência Nacional de Águas, ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestres, ANCINE, Agência Nacional do Cinema, ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e a ANM, Agência Nacional de Mineração, tá? E aí tem assim, ó, a lista de legislação para cada agência dessa. Como ela vai ser organizada, como ela vai funcionar, não é assim, ó, TEL, entendeu? Tem um monte aqui, tá? Bom, mas eu estou aqui nas questões disparadoras, voltamos para cá. Então, a luz amarela acendeu. Por quê? Porque será isso mesmo? Por que o PT não gosta das agências reguladoras? Ali eu vi um nó. Tem um embrólio aí. Eu tenho que saber o que é isso, não é? Segunda questão disparadora: quais são as implicações políticas que se tornam obstáculos ao funcionamento das agências reguladoras? Que é isso que ele falou. As agências reguladoras enfraqueceram, tem várias críticas aí no governo do Lula, já desde a primeira gestão, tá? Terceiro, o que importa ao consumidor, para nós, né? O que nos importa saber, né? E isso é importante, gente, por quê? Porque somos nós que escolhemos essas pessoas que vão
administrar os nossos interesses coletivos e individuais, a nossa vida social. Então, a gente não pode continuar fazendo o que vem sendo feito por anos, né? É vender voto, né? É votar porque eu sou do grupo evangélico, é votar porque, sei lá, sabe? A gente tem que começar a pensar em nós, mas dentro do coletivo, porque senão a gente está dando tiro no pé o tempo todo. É sofrimento, a gente vive em sofrimento, sabe? Está cansativo, está muito cansativo. Eu não quero. Então, para responder essas 3 questões, aí a gente vai entrando, né? Precisamos, primeiro, saber o que são agências reguladoras. Primeira coisa, né? O que é isso? A gente está falando de quê? Tá? Segundo, a agência reguladora dentro da estrutura do Estado. Como é que ela se estrutura? Né? Aonde ela entra ali? Tá? 3, as implicações políticas. Eu botei até os nós das agências reguladoras. São 2, gente. São 2. A revisão do contrato e o aumento das tarifas previstas em contrato, viu? Do reajuste, agora é 14 de março. Entendeu? E aí é aquela coisa. Eu não conhecia negócio de agência reguladora, não conhecia, não. Tá? Então, a nossa tendência é toda assim, é o governador, é o presidente que fez isso. E não é bem assim, entende? 4, ingerência do executivo. Ingerência do executivo, tá? Então, o que são agências reguladoras? Bom, a agência reguladora, primeiro, ela é de administração indireta, ela é uma autarquia. Ela foi criada pelo Fernando Henrique em 1997. Então, primeira coisa, Sônia, o que é autarquia? O que é autarquia? Autarquia é serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram gestão administrativa e financeira descentralizada. A agência reguladora ela foi criada para funcionar sem estar submetida à presidência da República, entendeu? Então, quando você fala assim, ela tem autonomia, então ela vai decidir, ela vai tomar decisões, ela não precisa dizer, eu posso fazer isso, entendeu? Ela foi criada com esse desenho, tá? Até aí acho que tá legal, né? Um exemplo de autarquia, INSS, é uma autarquia, tá? A autarquia realiza administração pública indireta. Aí eu botei alguns exemplos de autarquias federais. Então, Bacen, CVM, CNEM, o CAD, FNDE, que é ligada à educação, BCB, INPE, Inmetro, que a aula que eu vou deixar lá para você ver sobre regulação, fala muito do Inmetro. Eu dei como exemplo a panela de pressão, né? Porque a gente tem que procurar do mais simples para o mais complexo. Não adianta você ficar falando aqui um monte de coisa e ficar, eu não entendo. Né? Mas de panela de pressão eu entendo você também. Não é verdade? Tá? Então, tá. Então a gente já está explicado aqui que é a autarquia. Foi criada pelo Fernando Henrique. E aí foi criada dentro de que orientação ideológica? Dentro de que ideário? Dentro do ideário liberal, tá? Ideário liberal. Ideologia é estudo do ideário. Ideologia é o estudo do conjunto de ideias, tá? Ideário é o conjunto dessas ideias, entendeu? Página 4, né, Sônia? Para eu te explicar direitinho.
Estado mínimo. Então, olha só, gente, a agência reguladora, ela foi criada já com essa orientação de diminuir o papel do Estado, dentro do neoliberalismo, tá? Da orientação neoliberal. Diminuir o papel do Estado na condução das coisas, privatização, entendeu? Então, nós estávamos aí, em 1997, o Fernando Henrique implantando o seu governo neoliberal, tá? De Estado mínimo, e privatizando setores fundamentais para a nossa vida social, né? Água, luz, telecomunicações. Aí, o que o Estado administrava, ele vende e passa essa administração para a iniciativa privada. Eu já falei em outros posts, outras lives, que é o seguinte, para a gente entender, né, iniciativa privada, espaço público, privado, empresa pública, empresa privada. Né? A empresa privada é eu, você, a gente abre um negócio e você vai vender maçã. Você vai vender a maçã para preço de custo ou você vai botar lucro ali? Porque se você abriu aquele negócio, você quer lucro, né? Você quer ganhar dinheiro com aquele negócio, não é? O empresariado é isso. Você não vai fabricar tesoura para dar a preço de custo. Já a empresa pública, ela pode ter até lucro, mas esse lucro tem que ser revertido para nós, para a população. A empresa pública é a empresa de todos nós, não é de uma pessoa. Entendeu? Então, quando você privatiza uma empresa pública, você tira, a população deixa de ser dono, não é? Aí passa para um dono só. Um dono só é um modo de dizer, né? Que às vezes você tem a multinacional, empresa multinacional e tal, enfim. Mas o cara vai botar ali o lucro, né? O seu lucro. Então, isso é muito complicado, né? E a pessoa, a maioria da população, não entende. Aí você tem o papel das escolas, que não fazem o seu dever, não querem mais fazer. Mas, enfim, não vou entrar nesse negócio, não, tá? Então, olha, o termo agência deriva do direito americano, tudo, sim, copiado né, dos Estados Unidos. E no Brasil, as agências reguladoras surgem a partir de 95 em um contexto de transformação do Estado, com ênfase na sua função reguladora. À época, discutia-se a necessidade de diminuição do tamanho do Estado, e, neste contexto, foi elaborado o Programa Nacional de Desestatização. Uma das premissas do programa era a regulação estatal de setores privatizados, em um cenário em que o liberalismo clássico já havia sido superado e no mundo todo havia a concepção de que os mercados livres teriam de ter algum meio de regulação. Claro, porque viu-se, o liberalismo passa, por isso que do liberal surge o socialismo, né, para tentar resolver alguns problemas que surgiram ali, porque no mercado ele se autorregula. Foi assim, entendeu? Então, por exemplo, tem 5 fábricas. Cada fábrica, eu acho que eu já falei isso em alguma live, cada fábrica tinha a sua regra, gente. Não havia uma regra comum a todos. Cada dono de fábrica fazia a sua regra, fazia o seu salário, entendeu? O seu horário de trabalho, enfim, como aquele empregado ia trabalhar. Não havia CLT. A CLT surge na década de 40, 43 ou 47, eu sempre erro.
entende a importância da regulação, né? E aí privatizou muita coisa, deixou cada um, né, fazer, o mercado tomou conta, né? Vai, os empresários, cada um botando seu salário. Não, peraí, tem que botar ordem nessa casa. É um negócio assim tão. Você privatiza a empresa. Já, eu posso estar falando uma grande besteira, por isso que eu já pedi desculpa de antemão. Você privatiza a empresa, tira do Estado, né? Eu sou Estado. Aí eu vendo, né? Vendo ali aquela empresa vai fazer do jeito dela, e aí o Estado, eu falei, caramba, estão fazendo aí, né? Vai prejudicar a população. Não, então, peraí, vamos criar uma regulação. Ah, gente, sinceramente, cansativo. Vamos botar aqui criar uma agência, né? Para poder, então, fazer essa mediação. Não vamos nos meter, porque a gente já vendeu, né? Então, a gente cria essa agência com autonomia, independente, para ela cuidar dos interesses. Ela vai ter que mediar, porque ela que vai fazer os contratos, vai fiscalizar, supervisionar, não é? Vai fazer essa mediação entre o empresário, a concessionária, e o usuário, que somos nós, cidadãos. Mas até agora, você reparou que tudo aumenta, né? E o salário neca, 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 neca. Você reparou isso? Então, sabe, por isso que eu demorei tanto a falar, porque eu ainda não fechei o entendimento. Eu não consegui fechar. E olha que eu li, fui no Político, fui um monte, eu vou botar tudo aí para vocês, de repente vocês vão saber mais que eu, porque eu realmente não consegui entender. Bom, estamos aqui no que são agências reguladoras, né? Então, aí tem a legislação, tá? A legislação, vamos lá, legislação. Aí você tem a legislação, ou seja, as leis que vão criar cada agência, aquilo que eu te falei, tá? Então, você vai ter aqui lei de criação de cada agência, ó. A criação da ANEEL, que foi em 96, foi a primeira, né? A lei 9.427 de 1996, eu não vou ler todas, não. Eu vou deixar tudo lá, tá? Depois você tem 97 a Anatel, a lei, né? 97 também a Anvisa. Depois, em 1999, a ANS. Em 2000, a ANA. Também em 2000, a ANTT e a ANTAC. Em 2001 é criado né, a legislação da ANSINE, né, que cria a ANSINE. Em 2000 também a ANAC. E em 2005, eu esqueci de botar aqui o quê? Depois eu vou ver, tá? Depois você tem os decretos que vão fazer a regulamentação dessas agências. Então, isso não é tão complicado. Pois é. O que eu quero te falar é que a gente tem que correr atrás do prejuízo, porque a gente coloca pessoas lá, como, por exemplo, Tiririca, né? O que Tiririca entendia disso aqui se a gente, né, mal entende? Entende? Então, você coloca pessoas lá, você faz um negócio complicado que você não entende, você só entende o seguinte, você só entende que você recebe no final do mês a sua continha, né? Aqui. Você recebe sua continha, você tem que pagar, que se você não pagar, corta. Não é assim? Pois é. É celular, é água, é aquela coisa toda. Agora, como é feito esse babado aqui, esse babado forte, você não
Não sabe, né? E aí, como é o perfil dessas agências reguladoras? Vamos lá entender. Então, as agências reguladoras foram criadas no Brasil para regular e fiscalizar a prestação de serviços públicos prestados por particulares, ou seja, iniciativa privada, né? Aquelas empresas que foram privatizadas e passaram para iniciativa privada, né? Redundância. Com o objetivo de promover equilíbrio nas relações, olha só, entre usuários e prestadores. Os serviços públicos são delegados a particulares por meio de concessão, permissão ou autorização. E, gente, não é contratinho de 4 anos, não. Entendeu? Então, esses contratos, eles passam por governo, são contratos de 30 anos. São longos contratos. Então, quando o presidente assume, já está lá aquele contrato com transporte, com luz, com um monte de coisa. Quando, por exemplo, a gente escutou, porque não está tendo investimento nas barragens, né? Não teve isso um ano aí? Não pesquisei, tá vendo? Mas eu lembro que ia dar apagão, lembra? Que ia dar apagão, estava com perigo de dar apagão, por quê? Porque estava sem investimento. Quem é que era o responsável? Era o Estado ou era a concessionária? Entendeu, gente? Que é complicado o negócio. Foram estabelecidas como autarquias especiais por possuírem como entes autônomos características peculiares, sendo elas: as agências reguladoras têm o poder regulador, que é o normativo ou regulamentador, fiscalizador, poder de polícia e mediador. A agência reguladora, ela foi criada para ter um grande poder, entendeu? E independente, guarda isso, independente do executivo, tá? Outro perfil, independência política, como eu falei agora, independência política dos seus dirigentes, investidos de mandatos e estáveis no cargo por determinado prazo. Nós já vamos ver como esses dirigentes são escolhidos. Quando eles assumem a agência reguladora, eles, né, passam a ter poder, tá? Mas como é que eles são escolhidos, tá? Outra característica da agência regulatória, independência decisória. Suas decisões não são passíveis de recursos hierárquicos. Eles não têm que pedir ao presidente que vai tomar essa ou aquela decisão, entendeu? Aí você fala assim, Sônia, mas é muito poder, então eles podem fazer o que eles quiserem, independente do Estado, do governo federal, entendeu? Isso é bom? Isso é ruim? Não sei te dizer. Não sei. É preciso que a gente converse, é preciso que a gente entenda, é preciso que a gente pesquise para minimamente entender. Porque as pessoas que a gente escolhe para senador, para deputado, para presidente, é que vão colocar esses dirigentes nessas agências que vão impactar nossa vida no dia a dia. Entendeu? Outra, ausência de subordinação hierárquica. Não são subordinadas a ministério. Isso daí, gente, está querendo ser mudado. Porque você tem assim, você tem o executivo, né? Você tem o presidente, você tem os ministros. Depois você vem com o parlamento, né? O legislativo, certo? Então, aí como é que é isso, Sônia? Você tem as orientações do Ministério da Saúde, tá? Mas aí você tem as agências reguladoras que funcionam
independentes. Então, como é que fica esse jogo? Eu ainda estou tentando entender. Eu vejo essa questão da agência reguladora com o Estado um grande imbróglio, entendeu? Bom, e por último, a agência tem função de poder concedente por delegação nos processos de outorga. Por último, essa função de poder concedente por delegação nos processos de outorgas de concessão, autorização e permissão, no caso das agências que atuam nos setores de infraestrutura. Então, gente, olha quanta coisa importante que essa agência reguladora ela faz e que impacta o nosso dia a dia, né? Que chega no final do mês, você tem que pagar a sua conta, você tem que pagar a sua luz, tem que pagar a sua água, seu celular, né? Seu gás, comprar seus remédios, né? Que depois dos 20 anos o negócio fica complicado, você começa a ter que comprar mais remedinho, né? Se você, às vezes, você consegue fazer um plano de saúde, você tem que pagar plano de saúde, e às vezes até você deixa de pagar, por quê? Por causa do salário. É isso que eu quero chegar ao ponto, que talvez eu não consiga chegar hoje, né? Que a gente está aqui tentando entender o que é a agência reguladora. É que eu falei assim, gente, quem é que equilibra? Você tem agência reguladora para quê? Para regular, para mediar os interesses da iniciativa privada, que são as concessionárias, com os interesses da população. Porque, afinal, você escolhe um governo ali para administrar os nossos interesses. E aí? Sabe? E aí, no final das contas, o tempo todo a gente está assim, não suporto mais, não aguento mais. Tem gente que não está passando roupa, não é verdade? Tem gente que não está passando roupa. Tem gente que compra roupa que não precisa passar para não usar ferro, não é? Tem gente que deixa a luz, desliga algumas coisas da casa para a luz no final do mês não ficar cara. A gente está assim, não é? Por que o Lula está fazendo crítica às agências reguladoras? Tem que entender por quê, não é? Então, olha só. Sobre a importância do poder regulador na economia, destacamos lição de Floriano Azevedo Marques. Abre aspas. É essencial a noção de moderna regulação, que o ente regulador estatal dialogue e interaja com os agentes sujeitos à atividade regulatória, buscando não apenas legitimar a sua atividade, como tornar a regulação mais qualificada, porquanto mais aderente às necessidades e perspectivas da sociedade. Fruto da própria dificuldade do Estado, hoje, de impor unilateralmente seus desideratos sobre a sociedade, mormente no domínio econômico, que, aliás, não dá para você falar do social sem falar do econômico, não é? Tudo é dinheiro, tudo é capital, não é verdade? Mormente no domínio econômico, faz-se necessário que a atuação estatal seja pautada pela negociação, transparência e permeabilidade aos interesses e necessidades dos regulados, que seriam as agências, as concessionárias, né, os regulados. Portanto, o caráter de imposição da vontade da autoridade estatal, aqui ele está falando do executivo, né, que impõe o interesse público selecionado pelo governante. Dá lugar, na moderna regulação, à noção de mediação de interesses, como eu falei ainda agora. Você tem as concessionárias, que elas querem um lucro. São empresas privadas. Tá? Então, uma noção de mediação de interesse, no qual o Estado exerce sua autoridade não de forma impositiva,
o quarto problema, né, gente? A ingerência do executivo, não foi que eu falei para vocês, né? Não é? Ingerência do executivo, que a gente vai chegar lá, né? Mas arbitrando interesses e tutelando hipossuficiências. Acho fala difícil, né? E fecha aspas, tá? Então, quem falou foi o Floriano de Azevedo Marques. Tudo isso eu vou deixar lá, para você ler depois com calma e tal, né? Bom, a ação reguladora deve buscar o equilíbrio, tá vendo? Olha, busca de equilíbrio e a gente está sempre desequilibrado, né? Deve buscar o equilíbrio entre os interesses privados e os objetivos de interesse público. Para os usuários dos serviços regulados, que somos nós, a atuação das agências deve estar voltada prioritariamente para defesa de preços justos, implementação de políticas e garantias que beneficiem os usuários e ampliem o alcance dos serviços, melhoria da qualidade do serviço prestado aos usuários. Então, internet, não sei, né? Telecomunicações, agora não sei. Mas, enfim, a qualidade da água, é um órgão permanente, Barbosa. As agências reguladoras são órgãos permanentes, tá? Eu vou, em tua homenagem, eu vou falar de novo. A gente tem a Agência da Energia Elétrica, que é a ANEEL, a Agência Nacional do Petróleo e Gás, que é a ANP, a Anatel, que é a Agência de Telecomunicações, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por exemplo, os remédios, né? Aumento de remédio, ou liberação de remédios, né? A questão das vacinas, você viu que a Anvisa, né? Teve toda aquela questão ali das vacinas e tal. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que trata da questão dos planos de saúde, sempre aumentando. Cadê a agência reguladora? Né? A ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Aí, em cada município, você vai ter as concessionárias, entendeu? Por isso que é tão complexo para a gente isso. Aqui em Arraial do Cabo, você vai ter a Prolagos, por exemplo, na água, né? Ó, aqui é dá para você ver? Prolagos, entendeu? Aí no Rio de Janeiro, que é Rio de Janeiro, mas enfim, no município, né, do Rio de Janeiro, é, é outro nome. Aí na cidade de vocês, você é do Rio, Barbosa? Ou de outra cidade? Então, enfim, cada município, né? Cada município, cada estado, aí você vai ter. E todas elas são reguladas. São Paulo, então, São Paulo é o quê? Como é que é o nome? Quando você recebe sua conta de água, vem que nome? A Sabesp, já ouvi falar. Sabesp, entendeu? Tanto a Prolagos quanto a Sabesp, elas são reguladas pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas. É essa agência que vai normatizar, fiscalizar para saber, né, se elas estão funcionando direitinho, a questão de contrato, de revisão de contrato, de aumento de tarifa, né? Ó, aí, ó, Tarcísio vai privatizar. Ah, porque a Sabesp ainda é pública, né? Aí você vai ver, quando privatiza, eu ainda não fiz essa pesquisa, né? Porque é muita coisa, né, gente? É muita coisa e não dá mais para confiar, não dá muito tempo, né? A gente simplesmente vota e paf, aí, né? Aí a gente fica de camarote vendo a coisa piorar. Você pega por exemplo, a luz, né, que foi privatizada. Você pega o quanto ela custava antes e quanto ela custa agora, né? O tipo de serviço, se melhorou, se não melhorou. Eu sei, o governador Tarcísio, que teve até, enfim, se ele ia
fazer uma boa parceria com Lula ou não, né? Teve essas coisas aí que a gente não vai entrar nesse negócio agora. Mas, entendeu? Enfim, você tem a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Agência Nacional de Mineração. Então, quando você vê, ó, menino, é muita coisa aqui. Então, eu nem também não, mas vou citar, nem vou entrar na coisa. Essa questão da mineração lá nos Yanomamis. Cadê a agência reguladora? Tem, né? Está aqui, ó. ANM, Agência Nacional de Mineração. Cadê? Não é? Durante 4 anos, você tinha o executivo, que existe para quê? Né? Você tinha os ministérios e as agências reguladoras independentes que deveria fiscalizar, né? E cadê? Olha só, você tem aqui, ó, tem o Estado que, dentro do espírito neoliberal, o Estado entra como um Estado regulador, coordenador, tá? Aí você tem as empresas privadas e as empresas públicas, que são as estatais. Saímos, né, do primeiro tópico, que é entender o que é agência reguladora, por que ela foi criada, né? E agora entramos na estrutura do Estado, tá? Então, dentro do Estado, você tem ali o Ministério, tá? Então, a agência reguladora ela é vinculada ao Ministério, eles querem mudar isso. E aí a gente tem que entender por que dessa mudança. No primeiro item, a gente viu ali que tem alguns embrólios, não é? Mas, enfim, é tudo muito complicadinho, complicadão, tá? Porque o ministério é o quê, gente? O ministério, ele está ali para poder dar a grande orientação, por exemplo, o Ministério da Saúde, né? Ele está ali para poder orientar como as coisas vão funcionar. Mas aí você tem a agência reguladora, que é independente, tá? Você tem o Ministério da Educação, né? Como é que é isso? Enfim, mas então ele não é, a agência reguladora, gente, ela não é subordinada, como eu falei, lembra disso? Ela é autônoma e independente, tá? Então, ela é vinculada à administração direta, que é o ministério. Então, não é uma relação de subordinação, mas de vinculação. Então, aí que olha o embrólio. Dirigentes precisam de aprovação do legislativo e posterior escolha e nomeação do executivo. Então, por exemplo, o presidente ele pode escolher o dirigente para a agência reguladora, pode, tá? Porém, esse nome terá que ser aprovado pelo legislativo, entendeu? E também esses dirigentes, eles são controlados pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas da União, do TCU, entendeu? Então, você veja que o Executivo, por lei, Sônia, mas acontece isso, eu estou falando da lei, do como foi desenhado esse negócio. Olha só, você fala em empresa privada, gente, você está falando de interesses privados. Entendeu o embrólio aí? Né? Quando tem a privatização, para onde vai o dinheiro? Porque aquelas coisas que a gente escuta, aquelas notícias, é tudo. Depois a gente vai, né? A gente vai com vocês aqui, a gente vai falando, e quem sabe a gente vai conseguir entender um pouco mais e vai desenhando melhor até a gente entender esse embrólio todo, né? Bom, e os membros nomeados pelo presidente com aprovação do Senado. Então, há a indicação do nome do dirigente,
tá? Esse nome, ele vai ser o quê? Aprovado ou não pelo legislativo, entendeu? Só no final é que ele vai ser nomeado pelo presidente. Então, isso tudo tentando manter esse distanciamento do executivo, esse distanciamento do ministério, para manter a autonomia, a independência, não é? E isso, né? Autonomia e independência. Só que a coisa não é bem assim, não acontece assim, entendeu? Tá? Então tá. Então já fomos para o segundo item. A agência reguladora dentro da estrutura do Estado, tá? Então ela é vinculada ao Ministério, não é subordinada. Os seus dirigentes são indicados, mas eles precisam da aprovação do Legislativo, do Senado, tá? Para poder só no final ser nomeado pelo presidente, entendeu?